bem-vinda! Ah, que legal. Olá, gente, boa tarde, boa noite, enfim. Muito obrigada por você ter esse tempinho para gente, para conversar com a gente. A gente já estava aqui emocionada, já falando do livro. Eu vou Sim. fazer uma apresentação curtinha sobre você. Aí eu vou ver, vamos ver se o pessoal está empolgado para falar ou se eu já posso fazer perguntas. A ideia do clube, do livro, é a gente realmente ter esse privilégio de conversar com você, de falar sobre o seu livro, de compartilhar nossas leituras, né? Não é só eu ficar falando. Então, ó, eu vou falar um pouquinho da Luciane para vocês. Ela nasceu em 82, na Bahia. É escritora e professora de literatura e crítica literária da PUC, São Paulo. Pesquisadora do grupo Literatura de Ancestralidade Negra. Luciane, se eu falar alguma coisa errada, pode me corrigir. Os estudos trabalham história, memória, ancestralidade, afrodiáspora, imigração e nação. A Luciane é autora de Macala, de 2022, Joana Mina, de 2021, Florim, 2020, Contos Ordinários de Melancolia, 2017. Mata Doce, o romance vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 2024. Ele foi ainda finalista do Prêmio Jabuti de 2024, que deveria ter ganhado, e semifinalista do Prêmio Oceanos de 2024, que também deveria ter ganhado. Mata Doce, na minha leitura, é um livro sobre ancestralidade, comunidade quilombola, mas, acima de tudo, é um livro sobre amor entre mulheres. É um amor romântico, amor de mãe, amor de filha, amor de amiga, e que, para mim, o torna o livro uma revolução. É priorizar o amor entre as mulheres e o amor preto. É um livro que trouxe para mim aprendizado nas mais diversas formas. Tem o virtuosismo literário, a autora costura o tempo dos acontecimentos das mais diversas formas, força feminina, cujo combustível é o afeto, e a ancestralidade, as comunidades quilombolas e suas diversas facetas. Eu estava conversando agora, falando com as meninas, antes de você entrar, que eu continuo maravilhada, eu reli o livro e eu continuo maravilhada com essa força feminina, a força das mulheres no seu livro. Como é importante a gente entender, né? Eu acho que a ficha tem que cair, que o dia que a gente se unir não vai ter para ninguém. Gente, quem quer compartilhar um pouco a leitura com a Luciane? Ou eu posso Eu fazer estou perguntas? emocionadíssima em encontrar a autora pessoalmente, acho o máximo. Fanzoca, eu fiquei muito emocionada com o seu livro. Eu achei de uma poesia extrema que eu tinha que tirar foto de frases para poder não esquecer e sempre olhar de novo, falar, meu Deus, que imagens que você traz para a gente, que coisa linda, que história linda e triste e emocionante. Viajei muito, não conseguia parar de ler. Incrivelmente, foi meu primeiro livro que eu li no meu celular e consegui, porque me pegou tanto que eu estava com um livrinho aqui no meu celular e eu gosto de livro na mão, né? Eu gosto de livro na mão e estava com ele aqui realmente. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o seu livro. Mais alguém quer compartilhar? Bom, eu posso falar um pouquinho também, se bem que a Bíblia Claro. já falou bastante coisa, que realmente é tocante. É, eu, são muitas coisas para pensar, né? A forma da narrativa, que desde o começo, é que eu não queria falar assim, não sei o que vocês ainda vão contar, né? Que eu fiquei me perguntando quem é essa narradora, esse narrador, é cantado, é musicado, não é assim desde o começo, até que as coisas vão se desvendando assim. E as frases também, em certas situações, eram de uma poeticidade, mesmo que a situação fosse super triste. E tem uma que eu anotei, eu tirei foto das frases também, uma que eu anotei e, e talvez tenha assim, de temática um ganchinho com o livro da Luciana, quer dizer, da temática. Não vai ser agora das mulheres, mas tem a ver com o enterro, com a morte e o falecimento, que não é caso do pai aqui, mas é do Zezito. E eu gostaria só de ler essa frase e aí eu passo para vocês. O enterro é a última declaração de amor na presença do corpo amado. E eu achei isso de não sei, de uma beleza transcendental.
pensei mil coisas, mas eu vou ficar quietinha porque eu quero ouvir ainda o que que a Luciane vai contar pra gente, como é que ela fez, como é que ela não fez, o que que passou pela cabeça. Mas tem muita coisa ecoando ainda. A questão da narrativa, as histórias, assim, a força desse grupo de mulheres que se apoia e não importa como cada uma delas pense, né? Se são de outras éticas ou pensamentos ou religiões, não importa, mas mesmo assim elas estão ali para o que deve é impressionante, com um amor, assim, um respeito que é realmente incrível. Fora a parte dos encantados e etc. Quer dizer, tem muita coisa, mas pronto, já falei demais de novo. Obrigada. Luciane, conta pra gente um pouco, então, como é que foi o seu processo da construção da sua história e como foi construir essa história, esfregando a força feminina na nossa cara. Gente, primeiro, obrigada pela leitura, por terem lido o livro. É sempre incrível, né? Conversar com as pessoas que leram o livro, é um acontecimento, assim, é muito especial. E como a leitura embeleza o livro lido. Esse texto, esse trecho agora mesmo eu também achei incrível. Falando sobre o corpo, a morte, fantástico. A gente tem outra visão do livro quando ele nos é apresentado pela pessoa que lê o livro, né? É outra relação, assim. É muito especial. Por isso que eu sempre fico muito fascinada com esse encontro. Obrigada também por terem lido o livro, acho que já disse. Acho que Luciana, a gente se encontrou ano passado e o evento também teve esse. Hoje eu quase entrava no horário errado e ano passado, quando a gente se encontrou em Berlim, também o evento estava marcado para um horário e me falaram outro, enfim. Aí eu cheguei no evento antes ou depois, nem lembro direito. Mas. E essa coisa do livro tá circulando também, tipo, encontrando pessoas em língua portuguesa em diferentes lugares, isso também é muito especial. Quando eu estava escrevendo o livro, assim, você pensa várias coisas, né? Eu pensei que eu queria escrever um livro em terceira pessoa, que tivesse uma narradora onisciente, que e visse todas os personagens, as emoções e os sentimentos de cada personagem. E aí, com o passar da história, no final do primeiro capítulo, eu não estou com o meu livro aqui, mas no final do capítulo, que o nome é Rosas Brancas, no finalzinho desse capítulo, tem uma frase no final do Rosas Brancas inteiro. Antes de, acho que depois do Rosas Brancas, a máquina de datilografia, talvez não lembre. Mas no finalzinho tem uma frase. Alguém tá com essa parte aí? O finalzinho do Luciana, não sei se você tá, eu tô vendo que Cláudia talvez esteja com o livro. Você podia ler pra gente o finalzinho da parte inteira que se chama Rosas Brancas no final. Da parte inteira aqui, o número 8 são 3 linhas. Essas últimas 3 linhas você Isso, fala? são Tá, essas 3 linhas, isso. ok. Naquele instante, a assombração, formada de areia e vento, em parecença de boi, não estava mais entre nós, tampouco hesito. É Isso. essa? Aí eu escrevi. Aí no dia que eu cheguei nessa parte do livro e escrevi essa frase, alguma coisa meio que ficou errado na minha cabeça, porque até então a voz narrativa que eu estava compondo em terceira pessoa, ela disse assim, não estava mais entre nós. Aí eu escrevi e automaticamente me perguntei, nós quem? Se era uma voz que não existia enquanto uma personagem, né? E aí que eu fui entender e voltar a reescrever a personagem Maria Teresa e entendi que era ela a narradora do romance, ela narra o romance inteiro, só que numa perspectiva não linear. Ela vai narrando a partir da memória, é uma senhora de 90 e poucos anos. Então, o que ela vai lembrando, ela vai contando e a gente vai conhecendo a história nesse entremeio de recordações, de lembranças. E a partir daí eu encarei esse desafio, que era escrever um romance em um romance que não fosse linear, né? Os acontecimentos não são Maria Teresa criança, depois Maria Teresa adolescente, Maria Teresa jovem, Maria Teresa mulher, Maria Teresa idosa. Os acontecimentos vão seguindo a lógica da memória, que às vezes se pode lembrar de uma situação integral, às vezes não.
Então, o livro foi se compondo a um pensar velho, assim, a um desejo de me aproximar à estrutura do pensamento, da narrativa, os modos de narrar, os modos de contar de uma pessoa idosa, mais velha, e que isso reflete cansaços, repetições. E às vezes essa pessoa, inclusive, fica confusa sem entender se ela é uma mulher de 92, 95 anos ou se ela é a jovem noiva de 20 e poucos anos. Então eu queria que isso fosse para o livro, assim, eu queria não deixar logo dar de graça isso para a pessoa leitora, que ela fosse percebendo isso aos poucos para que ao final ela tivesse essa revelação. Então a gente vai encontrando as cenas de Mata Doce várias vezes, repetidas vezes em diferentes situações. Então, a cena da que a noiva encontra o noivo, quando a noiva faz a prova do último vestido, ela a gente vê várias vezes, né? Vê na perspectiva de Maria Teresa, depois vê como o carro que chega, depois vê Maria Teresa jovem, Maria Teresa velha. Então, em diferentes momentos a gente vai ouvir essa narradora repetindo essa história como uma coisa exaustão, assim, é exaustivo, né? Porque é muito essa estrutura desse desejo de me aproximar a uma composição de linguagem de uma pessoa velha, né? Que é aquela repetir as histórias, não ter certeza se contou integral ou não, e às vezes pouco importa, é repetir mesmo sem a certeza. Então eu queria lidar muito com isso, assim. Aí a estrutura da narrativa do livro meio que foi pensada dentro dessa perspectiva, de me aproximar desse pensamento. E para você, Luciane, qual a importância? Assim, eu acho muito interessante isso, né? Você traz uma senhora, você traz também outra realidade brasileira, e a gente vê isso, né? Essa nova geração, e nos últimos 10, 20 anos, a literatura brasileira, quer dizer, foi cavada à força, né? Esse espaço para essas novas narrativas. Qual a importância para você de se trazer novas narrativas, novas perspectivas da história brasileira para a literatura? Qual a contribuição dessa diversidade para a democracia brasileira na sua Ah, eu acho que é percepção? exatamente isso, é trazer novas imagens, um novo imaginário para a história do Brasil. Eu acho que precisamos nos imaginar em lugares de liberdade, de valia, de amor. A gente precisa se imaginar amando. A história do Brasil, a história da literatura brasileira desenha o corpo da mulher negra em lugar de exotificação, de exclusão, de maltrato, de vilania, de violência, de abuso sexual. E me interessa que a gente possa ampliar essa perspectiva, esse imaginário, que a gente possa pensar essas personagens em um imaginário mais amplo, assim, essas personagens sendo amadas, sendo acolhidas, sendo recebidas em espaços de poder com dignidade, né? Ter um desenho de cena que mulheres negras são amadas e recebidas em espaços com dignidade, infelizmente ainda é novo na literatura brasileira, assim. Então são desenhos de pensar, de imaginar que não é tão comum de ver. Então eu acho que isso essa ampliação de imaginário, né? É um redesenho da historiografia. Eu penso muito quando eu estou escrevendo que eu estou dialogando um pouco com um passado no Brasil, mas projetando um futuro, porque o que muitas mulheres que viveram no Brasil em situação de violência e cárcere, sequestro e escravismo queriam, eu acho que era ser amadas, retornar, sabe, matar uma grande saudade, assim. E aí eu acho que elas projetaram tanto isso para o futuro que agora a gente está encontrando esse desejo de algum modo em um lugar e está meio que escrevendo sobre isso e produzindo esses encontros possíveis. Então eu acho que literaturas que estão desenhando esses novos imaginários da cultura brasileira, dos seus personagens, dos seus afetos,
estão também recriando o futuro, não só o passado, não é só um diálogo com o passado. Às vezes as pessoas dizem, ah, você escreve coisas que já passaram, que estão no passado e tal. Mas é um desejo de produção de futuro também, é um desejo de se manter viva, é um desejo de ser amada. A gente ainda está falando de situações muito vulneráveis, né? Somos. É ocupar lugares de muita vulnerabilidade ainda no Brasil, personagens como essas que estão ali em Mata Doce. Você falou uma coisa importante nossa, eu não tinha pensado sobre isso, mas é verdade, quando você reescreve, quando você traz o passado ou reconta, né, a gente tem uma nova perspectiva de futuro, né? E teve um Sim. apagamento enorme da história dessas pessoas, das mulheres de uma Sim. maneira geral, né? Um apagamento. Eu tenho uma amiga que ela pesquisa maestras que trabalharam, que vieram para a Alemanha, que vieram brasileiras, né? E que ninguém sabe que essas mulheres existiram, né? É um apagamento do universo da história feminina, né? Eu acho realmente é uma maneira de você ampliar, né? Eu ia fazer essa pergunta, mas eu acho que já é a sua resposta, né? Que é uma maneira de ampliar espaço para as mulheres, né? No momento que você conta essas histórias, né? Estamos num mundo ainda muito misógino, né? Todas as perspectivas, se a gente vai pensar, enfim, é muito complicado, é muito. Às vezes é até triste ficar dando exemplos, porque a gente vai se deprimindo. Eu não quero compor cenário de depressão ou ampliar os que já estão aí postos. Mas o mundo ainda é muito misógino, o mundo de modo geral. Mas aí, se a gente pensa o Brasil, um país que vive uma democracia, então a gente tem aquela ilusão que aqui as coisas poderiam já estar mais resolvidas. E não está ainda, assim, a recepção do livro é diferente quando o livro é escrito por um homem, é escrito por uma mulher. Então, ainda tem essa esse entrave, assim. E aí, quando eu digo que eu me posiciono numa perspectiva feminista, ou que meu livro vai flertar com esse diálogo, eu ainda, junto com isso, preciso dizer assim, mas isso não quer dizer que o livro deixa de ser literatura brasileira, ou deixa de ser uma literatura que tenha ficção, que tenha fantasia. Eu só estou dizendo que todas as pessoas, todos os corpos estão posicionados no mundo e partem de um lugar específico. E eu não me indisponho a estas questões, a estas posições. Eu me coloco no mundo também a partir de uma reflexão sobre a existência, sobre o mundo. E eu desejo que o meu texto também faça essa reflexão. Eu acho que no Brasil a gente tem uma tradição afro-brasileira e afro-indígena que desde sempre esteve pensando o mundo a partir de uma perspectiva filosófica. E aí eu não tenho como negar isso, eu não tenho como negar que eu desde cedo aprendi a pensar o mundo nessa perspectiva também, nesse diálogo, nesse desejo de encontro com essas reflexões, com esses pensamentos. Logo, a minha literatura também vai fazer uma reflexão sobre isso. E aí, nesse contexto, ainda é revolucionário amar uma mulher, ainda é revolucionário trazer um enredo, uma narrativa que leve isso numa perspectiva mais radical, assim, que é pensar a vida. É extraordinário, mas pensar o radical é pensar uma mulher negra sendo amada. É como se isso ainda tivesse dentro do ápice da revolução, assim, uau, quer ser revolucionário, e então tem um poema de um poeta brasileiro que ele diz assim, beije sua mulher negra no meio da rua, como se isso fosse um ato revolucionário. A ideia de assumir o relacionamento na perspectiva de assumir um afeto, um carinho, ou assumir que aquela mulher tem um ponto de intelectualidade, pode refletir, pode pensar, pode discutir filosofia, pode discutir questões ligadas à literatura em diálogo com essas outras artes, assim. Me perdi já, Luciana, do que Não, você não. perguntou, mas Eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito também, que é a normalidade do amor, né? É normal, não tem o casal homo geralmente assim ficou muitos anos sendo retratado como um casal sofrido, amor proibido, né? E o que eu gosto muito do livro também é que é normal, porque é normal, né? Mas assim é, não tem nenhum drama na história, é aceito na comunidade, é completamente
tanto faz, né? E isso eu acho também de uma força, de uma beleza para mim, muito, me deu assim muito. Eu fiquei muito encantada com essas várias formas de amor e essa força entre as mulheres, a amizade, uma contando com a outra. Isso para mim foi. Eu acho que isso me. Eu acho que eu nunca li um livro assim sobre amor entre as mulheres dessa maneira que esse livro impacta, né? Uma coisa também que eu gostei muito, aí eu queria te fazer essa pergunta. Eu também acho que eu nunca li um livro sobre uma comunidade quilombola. Eu acho que o único foi a gente viu no colégio esqueci o nome, porque eu estou esclerosada. Gente, era o único filme sobre. Bom, esqueci, mas em algum momento vem. Mas enfim, então eu nunca li um livro sobre comunidade quilombola, e isso para mim foi interessantíssimo também. É um novo mundo. É uma loucura, né? Eu sou brasileira. Então, eu queria que você me falasse um pouco desse processo de pesquisa. Como é que foi chegar em construir essa história dentro dessa pesquisa histórica? Posso só É, adicionar um comentáriozinho? Eu sou de outra geração, eu saí do Brasil em 1989, estudei literatura, etc e tal, mas eu nunca. Ribeirão Preto, interior de São Paulo, tem Campinas, só para localizar agora geograficamente. Nunca tinha ouvido falar de quilombola no Brasil. Quer dizer, eu saí de lá completamente ignorante no que diz respeito a isso e fui escutar na Alemanha, porque ainda trabalho na área e etc e tal, aí, né, pesquisando e lendo. Mas a minha geração não teve informação a respeito, contato a respeito, e tinha linguística na universidade, né? Nada, zero, nem dessa perspectiva. Linguística indígena, sim, ponto. Só para dizer assim a que ponto a ignorância nossa, pelo menos na- nesse geográfico que eu estou falando agora, espero que era, não sei se ainda é. Lembrei, são dois filmes, Zumbi dos Palmares e o Joaquim, que é um filme recente que eu acho maravilhoso, que tem a Isabel Zoá, que é uma atriz que eu sou completamente louca por ela. E ela é uma líder quilombola, fortona, poderosa, maravilhosa ela. Desculpa. eu acho que essas novas narrativas, esses novos desenhos sobre a geografia do Brasil, primeiro que o Brasil é um país continental, né, gigantesco, então realmente estamos falando de uma estrutura de compor, desenhar, imaginar esse território que é muito grande, assim. Quando a gente vai pensar o território do Brasil próximo ao território de outros países, é bizarro. Realmente é um país continental, um país gigante. Então, os estados, eles também vão funcionando muito como países, né? Como territórios ali com suas fronteiras, tal. Mas eu acho que, infelizmente, esse território inteiro, ele meio que tem algumas coisas que são mais homogêneas, como a reprodução do racismo, a reprodução de um machismo que flerta com aquela estrutura ainda colonial, que é que a mulher é onde a mulher deve ficar, que existe uma mulher para casar, uma mulher para aquilo, enfim. Esses desenhos que estão desde a arquitetura do Brasil, que até hoje ainda existem os apartamentos com quartos de empregadas, né? Esse pensar a estrutura da história do Brasil e de pensar a sua geografia. E eu acho que esse desenho tem começado a mudar muito recentemente pela entrada das pessoas que vêm desses lugares e desses núcleos mais populares nas universidades. E essas pessoas estão compondo conhecimento, escrevendo livros, dissertações, teses e começam a trazer essas estruturas para os centros dos debates. E a partir daí a gente passa a ouvir termos como quilombola, população negra, indígena, ai, ninguém fala mais escravo, é escravizado, tarará. Então, é a nossa presença nesses espaços intelectuais. Isso não quer dizer que chegamos agora. A gente está aqui há muito tempo. O primeiro romance publicado em língua portuguesa abolicionista é de uma mulher brasileira em 1859, né, Maria Firmina dos Reis.
Então, nós estamos no cenário há muito tempo. A questão é como é muito difícil das pessoas darem atenção ao que a gente está falando agora, com a entrada de um número maior de pessoas nas universidades brasileiras, movimento que aconteceu no começo, ali dos anos 2005, a partir do ano 2005, 2010 e tal. Isso alterou um pouco esse quadro, né? Essa presença maior dessas pessoas alterou um pouco as reflexões que se foi fazendo sobre isso. Então, se eu que tenho essa vivência e nessa perspectiva aí de nascer, eu vivi em uma comunidade rural até os 20 anos de idade. Então, quando às vezes as pessoas dizem, ah, você está falando de um Brasil distante. Não, eu estou falando do meu Brasil. Distante para mim é a estrutura como São Paulo, e não uma estrutura de Mata Doce. Então, são complexidades, assim, a gente está falando de um Brasil que realmente é complexo. É claro que ter vivido em uma comunidade rural até os 20 anos não é suficiente para escrever um romance. Como só ter a ideia de escrever um romance não é suficiente, você tem que fazer pesquisa, tem que fazer leituras e tal. Então, eu fui fazer pesquisas na escrita de Mata Doce. Mas principalmente sobre a composição de alguns personagens, de alguns elementos religiosos e tal. Mas a pesquisa historiográfica que eu fiz nesse livro, que foi para a composição das personagens, esteve muito mais nesse lugar do acionamento de um caminho de liberdade, assim. Claro, tem algumas referências diretas à história, tem um personagem, por exemplo, que o nome dele, não vou lembrar qual é. Eu terminei de escrever um romance novo agora, então eu tô completamente, minha cabeça tá completamente nesse novo livro e ele ficou de 1820 até 1860, então minha cabeça tá completamente aí. Mata Doce é no final do século XIX, começo do século XX, e tem a referência a algumas personalidades da Bahia. Manuel Quirino, por exemplo, é um homem que de fato existiu, um grande intelectual baiano, e que está no livro. É o pai ou é o avô de Zezito, o personagem que tem um relacionamento afetivo com Maria Teresa. Então, esse homem de fato existiu. O nome da cidade de Santa Estela é a referência a Yalorixá, Mãe Estela de Oxóssi, que de fato existiu uma grande personalidade, uma das maiores intelectuais brasileiras desse tempo contemporâneo. Faleceu alguns anos atrás, mas assim, uma mulher que sempre esteve em lugares de liderança, foi a Yalorixá de um dos terreiros mais tradicionais de Salvador, uma mulher que sempre esteve no relacionamento amoroso com outra mulher, e isso nunca foi um segredo, ela sempre assumiu isso na sociedade. Ela escreveu muitos livros com pensamentos que tinha como uma reflexão filosófica baseado no pensamento iorubá, foi imortal da Academia Baiana de Letras, então assim, uma grande personalidade. Ela me inspira muito a escrever e me inspirou muito a escrever Mata Doce, as personagens, a composição dos elementos. Eu assisti muitos vídeos de Mãe Estela de Oxóssi falando. E o jeito que ela falava, onde ela colocava a mão, o jeito que ela falava da fé, da companheira, do amor, da vida, tudo isso me inspirou a compor as vozes das mães de Maria Teresa, da própria Maria Teresa. E Mãe Estela é uma mulher alta, assim, muito altiva. E tem uma cena em Mata Doce que também tô com essa dificuldade, gente, de lembrar o nome das personagens. Mas tem uma cena em Mata Doce que a personagem tá sentada numa escada e ela tá fugindo de uma situação de violência doméstica. Ela tem dois filhos, é a mãe de Tadeu e É. depois lembro o nome da irmã. E ela tem a ideia, ela tem a sensação de estar vendo uma aparição de uma mulher, assim, e que seria a que nomeia a cidade, que é Santa Estela. E ali eu desenhei uma Estela de Oxóssi. Então a vestimenta verde, porque Mãe Estela de Oxóssi usava um tecido verde aqui na lateral do corpo. Então eu fiz essa pesquisa assim também e pensei assim, a outra coisa é da vida, da experiência, da pesquisa que é empírica, né? Essa experiência cotidiana, assim. As comunidades que eu vivia eram formadas em torno de mulheres. Eu tenho minha mãe, é uma mulher viva de 101 anos, minha avó materna, e que meio que
a comunidade que eu morava meio que vivia ali no entorno daquele desenho de minha mãe, que ensinou, era uma professora alfabetizadora, que ensinou muitas pessoas a ler e a escrever. Então, esse formato no Brasil não existe só um, existem muitos, existem milhares, assim. Esse, se a gente fosse fazer um levantamento geográfico no Brasil, talvez esse fosse um formato mais comum nos núcleos familiares, mulheres em posição de poder. A questão é que às vezes essa força doméstica não sai da casa, não vai para a rua. Não no sentido de que não vá trabalhar. Eu estou falando de mulheres negras que trabalham, inclusive forçadas desde o século XVI, mas que trabalham para sair de casa livremente e sustentar sua família no ganho de rua desde o XIX. Mas eu estou falando de lugar de poder social. Isso você vê muito nos núcleos familiares negros e indígenas. Mulheres com esse poder social. É aquela mulher que realmente tem a voz de mando, tem a voz do pensamento filosófico. Ela vai decidir o futuro daquelas familiares. Então, isso não é a grande novidade nesses ambientes, né? Talvez, num contexto branco brasileiro de uma cidade urbana, a mulher que está no trabalho doméstico, não lavando prato, né? Que tem alguém para lavar prato para ela, mas que está no feitiço de ser aquela dona de casa, ela tenha mais liberdade filosófica, né, de existir. Isso não quer dizer que essas mulheres que estão nos lugares populares estão livres do feminicídio, nada disso, porque a sociedade brasileira é super complexa. Enfim, então, fazendo essa leitura da sociedade, principalmente, eu estava escrevendo Mata Doce ali em 2016, acho que vai fazer 10 anos, meu Deus! Ah, 10 anos que eu estava escrevendo esse livro, que loucura. Então, quando eu estava escrevendo ali Mata Doce em 2016, 2017, o Brasil flertou muito com a extrema-direita. Não que não esteja flertando agora, mas a gente vinha de anos de delírio, de democracia, uhul, democracia, chegamos! E era isso, aquilo, tá. Sociedade surfando na onda da democracia. E aí veio o golpe contra a presidenta Dilma, um impeachment, com todo um discurso de misógino muito violento, né? Existem vários documentários que mostram isso, mas para quem viveu isso, eu vivi isso, eu vi isso na TV, foi televisionado. Os discursos, assim, os votantes a favor do impeachment, eles diziam: estou votando pela família. Teve um, inclusive, que foi falar o nome da esposa sem querer, falou o nome da amante, assim. Então, é revelador da estrutura da sociedade política, aquele cenário. E aquele cenário se reproduziu em outros lugares do mundo também, né? Que a gente teve vários países flertando com a extrema-direita. Ali foi um choque muito maior do que hoje. Hoje a gente corre um risco eminente de novo da extrema-direita voltar ao governo no Brasil, é um ano de eleição. Mas ali, no impeachment da presidenta Dilma, aquilo não era mais, para alguns, uma realidade. O jovem que tinha 15, 16, 20, nem nunca tinha vivido um mundo brasileiro fora da democracia. Só, só nós que viemos da década de 70, 80 que a gente sabia, mas quem não, quem veio do final da década de 90 ou do começo dos anos 2000, viveu um mundo completamente democrático. Não entendia o que era que estava acontecendo. Então eu fiquei aterrorizada. Foi horrível. Eu tinha medo de morrer na rua, de sofrer violência na rua, enfim. Não que eu já não tenha esse medo cotidiano, mas ali ficou muito mais evidente aquilo, ficou muito mais claro. Aí eu pensei, eu estava escrevendo um livro eu comecei a escrever Mata Doce pelo personagem Mané da Gaita. Foi um diálogo com um tio meu. E aí eu pensei, não, esse livro tem que ter um viés feminista bem definido, porque o mundo vai piorar e é isso. E escrever é um acionamento de coragem, né? Ler literatura diz respeito à coragem e escrever também. Então, então eu escrevi esse livro ouvindo, aí a extrema-direita realmente cavalgou no Brasil e não só teve impeachment, como teve a eleição de um presidente com discurso fascista. E então foi nesse meio ali que eu estava escrevendo esse livro. Então, eu queria que o livro amasse muito essas mulheres, eu queria que essas mulheres fossem amadas, assim.
Porque o que eu notava no mundo é que as pessoas só se incomodam com o que as toca, com o que as comove muito intimamente. Do contrário, elas não estão nem aí, nem aí. Ninguém tá nem aí. E então, se eu apresentasse personagens com intimidade, se as pessoas vissem onde ela dorme, o que ela come, quem ela ama, a flor que ela cultiva, a fé que ela prega, o biscoito que ela gosta, o bolo que ela quer fazer, o vestido que ela quer vestir, quiçá gerasse alguma comoção e as pessoas se sentissem tão aproximadas a essas personagens e pensassem assim: é verdade? Esse corpo merece algum afeto, merece algum amor. Ou então que elas pensassem, um mundo que essas mulheres não são amadas assim não deveria ser do jeito que é. Então foi muito um desejo também de diálogo com o agora, né? Só que às vezes a gente vai dialogar com o agora na literatura a partir de simbologia, de outras imagens, né? Eu não precisei dizer assim, olha, o presidente é fascista, para falar do presidente falando de. Um jeito de falar do presidente era dizer assim, duas mulheres negras podem se amar. Olha que fantástico. Então foi muito por aí, assim, a escrita de Mata Doce. Nádia, pode falar. Oi, Luciane. É muito prazer em estar aqui nessa conversa tão gostosa aqui com a autora desse livro. Você tocou na questão da violência, né? E a gente nota que a violência no livro muitas vezes não é explícita, mas ela está sempre ali presente, né? Isso foi para você uma escolha estética ou um pouco ética? E só complementando, como é que você enxerga o papel do silêncio, né? Especialmente dentro das relações familiares, assim. Ai, duas questões imensas, né? A violência no meu trabalho, se eu vou pegar os livros que já publiquei até hoje, é uma escolha estética. E aí eu poderia ter vários pontos para frisar. Eu fui macrobiótica logo desde criança e estudava em uma escola técnica, agrotécnica. Então eu tive que passar por aprendizados como abate de galinha, do frango, do porco, e para mim era horrível, era terrível. Então, imagina, ir para um abatedouro para ver um animal ser abatido sendo macrobiótica era terrível. Eu, com 13, 14 anos, dramática. Adolescente é um inferno. Hoje eu digo com propriedade que, meu Deus, é horrível. E eu, coitada de minha família, eu sinto, eu fico, às vezes, me dá vontade de ir atrás de cada uma mulher mais velha de minha família e dizer, me perdoa. Mas eu era muito dramática. Eu sou dramática até hoje. Eu amo teatro, inclusive escrevo dramaturgia. Mas eu sou assim muito dramática. Mas imagina adolescente. Mas eu era de um drama tão forte que eu acho que aquilo ficou tão impregnado na minha cabeça que eu e tinha uma assinatura estética antes de escrever como Luciane Aparecida, e essas assinaturas, os livros que eu publiquei com essa assinatura, todas têm cenas de violência muito forte. E essas cenas de violência, todas eu usava aquelas imagens, são aquelas imagens lá da adolescência de tá matando frango, tá matando porco, tarará. Então é uma escolha estética. Eu queria levar aquele horror para algum lugar e ali naquela perspectiva, naquele momento, eu estava levando para o texto literário. É claro que aí eu fiz um recorte de mães, eu escrevi livros de mães que eram violentas, com filhos, enfim. Um trabalho esse outro como Ruth do Caso. Quando eu decido escrever um livro assinando com o meu próprio nome, alguma coisa dessa estética da violência fica. Não é mais de jeito nenhum, nem se compara ao que eu escrevia antes, como Ruth do Caso, mas tem também ali alguma coisa que dialoga com isso. Isso é uma coisa. A outra é pesquisas. O Brasil é o país que mais mata jovens negros. Se fala de genocídio da população negra. Então, a polícia é uma das. A gente tem uma das polícias mais genocidas do mundo. Aquele caso do estadunidense George Floyd, acho que foi. Infelizmente, são casos muito comuns no Brasil. E eu fiz pesquisa nessas estatísticas e o personagem de Mata Doce entra nessa estatística, né? A gente está num país que é um dos mais perigosos para lideranças ambientalistas, né? No mundo é o Brasil.
mulheres e homens são assassinados diariamente no Brasil no campo por brigas ambientalistas. Então eu vivi com essa violência muito perto de mim o tempo inteiro. Então os coronéis passavam e todo mundo sabia: aquele homem matou tal e tal pessoa, matou o filho de tal e tal pessoa, matou a mãe, matou o pai, matou o tarará. Então aquilo meio que fazia parte ali daquela, um pouco daquela estrutura também, e é parte da estrutura política do Brasil, né? O Brasil tem como estrutura política o assassinato de lideranças políticas, de lideranças ambientalistas, então é parte do pensamento, né? Marielle Franco é um exemplo disso, e quando eu estava escrevendo Mata Doce, Marielle Franco foi assassinada também, então eu não ia botar a mulher para ser assassinada no meu livro, e aí botei o homem. E então é um diálogo, sim, com a sociedade, é um diálogo direto com essa perspectiva das estatísticas, mas nada é uma coisa só, né? Porque, ai, quem não leu o romance, mas eu vou contar, sinto muito. Porque eu fico também nesse desejo. Agora eu terminei meu livro, tudo que eu quero é poder sentar com alguém e contar o livro do começo ao fim. Aí os editores ficam, pelo amor de Deus, não conte tudo, mas é muita vontade. Mas aí é também um diálogo contra o patriarcado, né? Os assassinatos de Mata Doce. Porque qual é a questão? A gente tem um grande personagem tipo, né? Que é o Coronel Amâncio, e esqueci o nome, é Amâncio, acho que é. Não lembro, tô cansada e tem um tempo que escrevi. O pai de. É Amâncio, eu acho. Não lembro, mas ok. Amâncio. Então tem aquele grande tipo que é esse Coronel Amâncio. E o que Amâncio quer? Prolongar o patriarcado. E aí ele não consegue, coitado. É triste a vida dele, ele não consegue prolongar o patriarcado. Por que prolongar o patriarcado para ele é ter os filhos homens vivos, né? As filhas mulheres não interessa a ele, não interessa ao patriarcado mulheres vivas. Interessa aos homens vivos. O homem é o grande ouro do patriarcado, é a joia maior. E é esse homem, ele mata os dois filhos sem querer. Então eu também queria essa peripécia, que é uma estrutura do teatro. Eu amo essa composição de linguagem, que é uma estética do teatro, né? É você tá indo, achando que vai encontrar o grande bandido e descobre no meio do caminho que o grande bandido é você, é Édipo Rei, eternamente se reproduzindo. Então eu queria muito dialogar com essa narrativa. Eu gosto muito dessa narrativa, assim. E aí o homem, então, Amâncio, ele tá ali defendendo os homens, a sociedade machista, o patriarcado felizão, fazendo tudo que pode, matando, ofendendo, feliz. Ê, que vida boa. E aí ele recebe dos orixás a chance de salvar o primeiro filho. Os orixás dizem para uma mulher em sonho: avisa esse homem que o filho dele vai morrer e ele precisa ter cuidado. Aí ela, generosamente, para esse homem no meio da rua, mesmo ele sendo esse macho, perverso, bandido. Ela para ele no meio da rua e diz assim: olha, seu filho pode morrer desse jeito. Eu recebi esse aviso dos meus orixás. Tenha cuidado. Ele vai fazer o quê? Ele ignora a vida, ele é a peripécia do teatro. Ele vai dizer comigo: isso não se dá, eu sou maravilhoso, eu sou um homem. Eu sou uau, sou o patriarcado. Segue em frente com a vilania terrível, terrível, e faz uma grande reserva de água, né? E essa reserva de água estoura e o filho dele é levado, ele morre, perde o primeiro filho, fica sem o seu filho original, seu filho oficial, filho do seu casamento oficial. Perde o homem que ele tinha para ser o herdeiro, para levar o nome dele adiante, para levar a posse adiante, a fazenda adiante. Perde, fica terrível, triste. Até poema ele vai fazer, decadente, é triste. A humanidade em decadência. E aí, eis que de raiva, ele pensa assim: vou matar esse jovem negro que nem humano é, já que no Brasil o escravismo no continente americano nos alimentou nessa perspectiva da desumanização das pessoas negras. Mato este jovem porque ele acha que vai amar, ele acha que vai casar, ele acha que tarará, não, vou matá-lo. Mata. E não lembro se na missa de sétimo dia, mas dias depois.
A mãe de Zezito, que escondeu isso como um grande segredo a vida inteira, porque revelar isso era revelar a violência que ela sofreu, ela revela aquilo como uma grande peripécia da história. Ela tem a oportunidade de se vingar do seu violador, causando nele uma dor terrível, que é de revelar a ele que ele é filicida mais uma vez, que ele mais uma vez matou um filho. Então ela chega e aí, Andréia, é o silêncio. Ela chega bem baixinho, ela não grita. Ela chega no ouvido dele bem baixinho e ela diz assim: Zezito era seu filho. Ele entende porque ele sabe que ele violou aquela mulher e aí a vida dele perde completamente o sentido. Por quê? Porque ele poderia ser o pai do herói. Porque Zezito é desenhado no arquétipo do herói. E ele poderia ter sido o pai do herói. É tudo que a vida dele era organizada para isso, né? Nessa perspectiva teatral. E ela, então, ela elabora uma vingança pelo silêncio, pelo cochicho. Essa é uma perspectiva, eu acho, da vingança de núcleos familiares negros compostos por mulheres no Brasil. É a vingança pelo silêncio, pelo cochicho, pelo fazer devagarzinho, por falar baixo, por não revelar tudo, por não gritar na rua, por falar de casa em casa. Essa é um lugar de resistência, né? O segredo que tem no candomblé é muito forte, que tem no axé é muito forte. Esse segredo, esse silêncio, não quer dizer falta de voz, falta de fala. Quer dizer conexão ancestral, quer dizer resistência, quer dizer luta. Então, o silêncio no núcleo familiar dessa perspectiva, em uma comunidade dessa, é uma coisa no núcleo familiar branco e é outra coisa no núcleo familiar negro. No casarão, para as mães de Maria Teresa, é uma coisa. Na família de Amâncio, é outra coisa. Então, acho que o silêncio ocupa diferentes lugares. É claro que a gente pode falar do silêncio também como a não escuta, né? Eu acho que na literatura brasileira, mulheres negras vêm escrevendo há muito tempo, mas os seus textos caem nesse lugar do silêncio como a não escuta. Não é que elas não falem, não é que elas não escrevam, é que elas não são lidas e ouvidas. As pessoas não leem, não nos leem. É por isso que para mim é tão importante encontros com clubes de leitura ou com grupos de leitura. Porque realmente ler uma pessoa, ler o livro de uma mulher é um espaço de revolução ainda, né? Porque nós não somos lidas. Às vezes podemos até estar sendo celebradas, mas integralmente lidas, não. Enfim, acho que silêncio é uma coisa que rende muito, que teria várias outras perspectivas também para falar. Mas acho que as duas coisas aí entre silêncio e violência que eu pensei quando estava escrevendo Mata Doce foi muito por aí. Agora no livro novo eu já estou acionando outro lugar de silêncio também. E é engraçado estar falando agora de Mata Doce e pensando nisso do livro novo, mas enfim, é isso. Tem como contar um pouquinho sem dar spoiler? Quando é que sai o livro? Ai, deve sair agora em dezembro desse ano. Novembro, dezembro. Vai ser o livro do Natal, por favor. Quem não lê, deixem esse espaço. Oba! Deixem esse espaço no final do ano para ler. Tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Alguma reflexão? Eu teria de novo. Eu, eu, Não, mas pode, quem gostaria, Miriam, por favor. eu tenho só uma pergunta, talvez meio boba, mas me interessa. Porque eu estou começando a escrever, quer dizer, eu escrevo já há muito tempo, mas começando a escrever e mostrar para pessoas. É, todas essas reflexões, Luciane, todas essas que você falou agora, quando você está escrevendo, você primeiro está escrevendo e depois você reflete. Ou você senta e pensa, não, eu quero exatamente isso, isso, isso. Como é que é o processo de criação? Você senta e vai escrevendo ou você faz uma estrutura primeiro? Ó, Miriam, é tudo assim, muito. Nada é uma coisa só, né? Acho que nada é uma coisa. Vou tentar ser rápida, demora muito. Percebi agora que Adoro. já 1 hora a gente aqui e eu só falando loucamente. Ó, depende, eu acho que tudo depende do momento do livro. Eu faço esquemas, então eu penso muita coisa antes. Mas o que eu aprendo, por exemplo, isso do corpo e do luto, que o trecho que Cláudia leu aqui me trouxe várias questões já que fiquei pensando que não tinha pensado antes.
Mas eu penso muita coisa. Eu faço mata-doce, por exemplo. Eu fiz um esquema. Primeiro, eu pensei no personagem Mané da Gaita, botei o nome dele num papel e pensei, ele vai viver em um povoado, vai se chamar Mata-Doce, vai ter um núcleo familiar, tal, tal, tal. E ali eu faço o esquema do livro. Penso quais personagens vão ter. Antes de pensar o que vai acontecer e tal, eu já vou dando nome a personagens, núcleos familiares. Porque geralmente meus livros têm mais de um núcleo familiar. Eu gosto dessa grande novelesca, né? Dessa coisa assim, novelesca. Então eu coloco o nome dos personagens, já li dos núcleos, das coisas, e vou tramando ali aqueles enredos, aquelas histórias. Isso da morte de Zezito era uma coisa que eu já queria fazer, então aí eu pensei, ai, ele vai morrer. É claro, muito mais dramático se ele morre e ela assiste a cena. Vai ser muito mais dramático se ela assiste a cena vestida de noiva. Então, tudo isso eu fui pensando, mas nem tudo que eu pensei se deu como eu quis. Aham. Então, o livro não saiu em terceira pessoa, foi para a primeira. Então, assim, eu faço um esquema, mas eu não me fecho ao agora, ao que vai acontecer enquanto eu estou escrevendo, ou os acontecimentos. Às vezes você sai de uma cena e ouve uma música que o vizinho botou, que passou no rádio no momento, tal. Ou você vai na rua comprar um pão depois de fechar uma cena e encontra alguém na rua e pensa que aquela cena podia mudar e é alterada pelo aquele agora. Então eu não me inibo em ser influenciada pelo agora, por tudo. Mas também eu não paro de ficar fazendo essas reflexões enquanto eu estou escrevendo. Eu vou pensando muito nessas estruturas, assim. Eu penso, ah, o mundo tá odioso. Mas isso foi matador. Se o livro agora já é outra perspectiva. Então eu acho que cada livro a gente vai fazer de um jeito. Eu acho que a gente não deve parar de escrever nunca. A gente deve escrever sempre, tá sempre tramando ideias, planos, levantando histórias, mas pensando personagens, assim. Eu acho que independente se você está escrevendo só por uma intuição, um desejo que tá te colocando ali no papel, ou um esquema montado, independente, é importante pensar assim, ok, estou contando a história de alguém, esse alguém merece minha atenção. Uhum. Então é importante que eu pense assim, o que essa personagem gosta de comer, mesmo que o seu livro nunca vá falar isso. Mesmo que o seu livro você não fale qual a comida que ela está comendo, mas é importante que você estabeleça uma relação de intimidade com aquela personagem que você está compondo. Então, às vezes eu gosto de pensar o que ela come, o que ela veste, o que ela cheira. Ela tem alergia a alguma coisa. Então, sabe essas coisas assim? Isso vai te criando intimidade com a personagem. O meu livro novo, Tinta da Bahia, é o nome. Eu demorei muito de entender que a minha personagem principal não era uma grande heroína que ia salvar o mundo lá no século XIX. Era uma mulher que estava ouvindo vozes, quase enlouquecida, malucona, assim, com todo respeito a essas palavras. Mas não era aquela heroína linear, fantástica, corajosa, valente. Não, era uma pessoa que tinha dúvidas, que ouvia vozes, que falava sozinha o tempo inteiro. E eu demorei anos para entender isso com o livro, achando que não ia dar certo, que não ia dar certo. Só muito recentemente eu entendi. E só aí que eu consegui realmente que o livro avançasse, assim, amadurecesse, desse um passo, outro. Então é isso, escrita é trabalho, é convivência com o agora e também com o mistério. A gente tem que se permitir conviver com o mistério quando está escrevendo um livro e pensar que está tudo bem. E a outra coisa é o mistério pós a publicação, e talvez esse mistério te ensine muito sobre o livro. É você publicar um livro e as pessoas começarem a te ensinar sobre aquela história que você escreveu. E isso é fantástico, e isso acontece muito comigo também. E eu não me furto a aprender com uma coisa que a pessoa está me ensinando a partir da leitura de uma coisa que eu que escrevi, mas aí, ai, mas como eu tô. Mas é isso a vida. Quando a gente vai ler um livro, a gente também escreve aquele livro que está lendo. E aí, se a pessoa também escreve aquele livro que ela está lendo, é claro que ela tem algo a ensinar sobre aquele livro que nem a autora conseguiu localizar direito, assim. Fato, é verdade. É. Obrigada. Nárcia, De quer fazer nada, a obrigada última a você. pergunta? Sim, eu até escrevi aqui no chat, caso não desse tempo de, de perguntar, é que o livro ele dá uma sensação assim de uma memória corporal, não só, né, não só uma memória racional. E como foi que você trabalhou então essa dimensão sensorial que o livro traz? E
se há elementos autobiográficos, né? Ou você prefere manter essa questão, essa ambiguidade, assim, entre ficção e a sua experiência vivida? Ó, eu acho que os elementos sensoriais, eu quis que cada capítulo tivesse um objeto, né? As rosas, a máquina de datilografia, o ponto de cruz. Então, eu queria compor essa sensorialidade, nem sei, sabe? Mas eu queria compor isso, assim, porque como eu queria dialogar com a geografia e numa perspectiva religiosa também, Jeju, Yorubá, você tá em diálogo com a natureza, é o contato já com o mistério. E eu vivi muito isso na zona rural, imagina. Então, a minha vida era organizada, o meu pensamento é organizado pelo pôr do sol, nascer do sol. Aquilo ali vai definir a minha percepção das flores, a comida que a gente vai comer naquele dia, o humor. Então eu queria muito levar isso para Mata Doce, já que Mata Doce estava em uma comunidade rural. E aí eu levei isso com as plantas também. Então, o roseiral, ele cria uma ideia da passagem do tempo, ele cria um diálogo com a memória. E aí o roseiral, em algum momento do livro, ele se transforma em uma grande cobra branca. E essa cobra branca é um diálogo sensorial também com a passagem do tempo, a ideia de vida e morte, porque uma cobra branca na cultura Jeje é uma relação ao Vodum. Então tem toda uma composição ali de pesquisa que eu fui fazendo de religiões de matrizes africanas para pensar como eu podia desenhar esses sentimentos, assim religiões no Brasil, né? Não, essas religiões, o candomblé não existe em África, né? É uma composição religiosa que se dá a partir da diáspora africana para o continente americano. Mas aí, então, esses elementos que se dizem muito de uma mistura também de diferentes povos africanos com diferentes etnias indígenas. Enfim, essa fui levando essas experiências e essas percepções também ali para o livro. Um dos exemplos é isso, a coisa do roseiral, marcar a passagem do tempo, o jeito que o luto é dialogado com a natureza, né? Tem uma cena que o personagem Tadeu demora muito de entender a passagem da mãe dele, e ele só entende quando ele tá depois de passar por uma fogueira de Xangô na noite de São João, ele vê uma revoada de araras azuis. Então, aquela percepção também o sensorial de estou com o meu peito amargurado, amarrado, sofrido pelo falecimento de uma mãe. Eu preciso passar pelo fogo para que aquele peito se abra em uma grande revoada de pássaros, assim. Então, eu queria ir desenhando as emoções das personagens a partir dos elementos da natureza que dizem muito respeito à minha percepção. Acho que talvez o biográfico vai muito nisso, assim. Eu tive esse privilégio, né, de ter vivido até ter sido ter sido nascida e criada em uma comunidade rural, então isso ter sido criada por uma mulher velha, minha avó que me criou tem 101 anos, então ela tem uma percepção e uma memória muito viva, assim, do que diz respeito a essas relações religiosas. Então, eu queria também fazer uma homenagem a essa memória que era também dela e juntei tudo ali. Em Mata Doce, eu acho que vai muito nessa perspectiva, assim. Não teve nada mais pontual, assim. Ainda bem, nunca perdi nenhum parente na situação de violência como aquela, não. Não teve nada mais pontual. Talvez a relação com a com a máquina de datilografia que eu escrevi meu primeiro livro em uma máquina de datilografia emprestada, nunca tive acesso à máquina de datilografia. E aí, talvez por isso eu tenha colocado a máquina de datilografia ali como um grande destaque, desse desejo. E eu fui míope a vida inteira, fiz uma cirurgia de miopia aos 33 anos, e meu grau era 9,5. Então, eu lembro a primeira vez que eu vi o pôr do sol depois da miopia. Eu entendi que era degradê, que as cores iam mudando. A primeira vez ali, depois que fiz a cirurgia. E a personagem Tuninha, ela só tem acesso ao óculos
por aí, não por uma questão de financeira, né? Ela só usa óculos a primeira vez, salvo engano, quando tá com 72, né, eu acho. Não sei se o livro é preciso, mas é mais ou menos ali entre 67 e 72. E ela coloca o óculos na primeira vez. E a cena que a personagem vê foi a cena que eu vi após a cirurgia, que é ver o pôr do sol, assim, a primeira vez. Então, aquilo acho que talvez seja o mais, que tenha mais, assim, relação direta com a minha biografia, que foi muito impactante para mim ter saído de 9 graus e meio para 0 grau, assim, foi chocante. Hoje em dia, com a idade, eu uso um óculos, mas que é tipo 1,5. Mas eu realmente usava 9,5. É muito delicado uma pessoa que usa e tem 9 graus e meio de miopia. E, e aí eu acho que essa é a cena que mais tem uma relação direta assim com minha biografia, né? É isso. As outras coisas são pra mim coisas da vida, tipo pensar uma comunidade negra. Para mim é o mundo, é o normal do mundo. O mundo rural é o normal do mundo. Para mim esse é o centro. As outras coisas que são a periferia. A periferia para mim são as relações heteronormativas. A periferia é a zona urbana. A periferia é sei lá, o não rural, o urbano, mas o centro do meu mundo ele é rural, ele é um diálogo religioso com as árvores, ele é LGBTQIAPN+, ele é mulheres mandando em tudo e respeitando todas as estruturas de amor. Então, isso para mim é o central na vida. Então, eu não considero essas coisas como referência direta biográfica, porque isso vai estar em toda a minha literatura, do começo ao fim, em qualquer livro que eu for escrever um dia, porque isso é o meu centro, do meu ponto de partida, né? Só que qual é o acontecimento? É que esse meu ponto de partida, esse meu centro, parece que é a periferia do mundo. Aí o mundo me inverte, né? Quando vai me ler e diz, uau, Aí o problema do mundo, vamos dizer ao mundo para se reajustar. Luciane, muito obrigada pelo seu tempo, foi maravilhoso, você é demais. Já quero ler A Tinta da Bahia, já estou assim, já anotei aqui dezembro. Ai, ótimo, Luciana. Obrigada, eu que agradeço, gente. Obrigada a todo mundo. É, Eu sempre falo muito, é isso, feliz. Esse negócio de escrever, a gente fica. Tá bem, né? Queiram ler Tinta da Bahia. Eu escrevi Tinta da Bahia muito movimentada por essa concha aqui. Ela ainda está Sim, aqui na mesa, que eu terminei de escrever essa semana e enviei. que lindo. Então, em dezembro, teremos esse texto aí. Tá bom, muito obrigada. Obrigada por ter Obrigada, gente. participado. Super obrigada. Boa tarde a Obrigada. todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tchau. obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Tchau.